Que Deus em Cristo continue abençoando suas vidas nesta noite. Tudo bem com vocês? É sempre uma honra poder estar aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, de suas grandezas, dizer que o Senhor é bom e que a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre e que se estende de geração em geração. Me chamo Leandro Alves, sou criador de conteúdo cristão desta plataforma, ok? Caso você não me siga, te convido a me seguir, tá certo? A ativar o sino de notificações e sempre que possível comenta para estar interagindo conosco. Sempre que posso, venho trazendo conteúdos da Palavra de Deus para a vossa edificação, tá certo? Eu gostaria de meditar com você, antes de mais nada, uma passagem bastante conhecida, acredito que bastante pregada também, uma passagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 6. O próprio Cristo, ele expressa a seguinte palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém verá o Pai a não ser por mim. Ninguém verá o Pai a não ser por Cristo Jesus. Só Ele é o único caminho que levará o homem a Deus. Só Ele é o único caminho que levará o homem aos céus. Tá certo? Queridos irmãos, no ano de 2020, todos nós sabemos o que aconteceu no mundo, né? A pandemia chegou com a Covid-19 e ceifou muitas vidas. Medidas precisaram ser tomadas a fim de que as pessoas pudessem se resguardar desta doença chamada Covid-19. E em detrimento disso, as pessoas acharam por bem fazer uso do lockdown, onde todo o comércio, todas as igrejas viessem a fechar suas portas, tá certo? Por esse período, em decorrência da Covid-19. Perdemos muitas pessoas, perdemos muitos entes queridos por conta dessa doença, mas é algo que a gente deve observar, que nesse período toda a igreja se mobilizou. As pessoas que não davam uma certa importância às mídias digitais passaram a dar, a fim de trazer um pouco uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé e principalmente uma mensagem de salvação. E nesse período, ao ver uma das plataformas de mídia social em que eu tenho, eu conheci um Instagram chamado Pregando com Conteúdo. É isso mesmo. Nesse período também foi um período que eu passei algo bastante difícil em minha vida. E este Instagram, Pregando com Conteúdo, foi um dos canais de bênção, foi um dos veículos de comunicação das bênçãos de Deus para a minha vida, onde me trouxe mensagem de esperança, onde me reanimou na realidade. E quem está à frente deste Instagram chama-se Marcílio Fiel. Este Marcílio, ele é um irmão em Cristo meu, ainda não o conheço pessoalmente, mas se Cristo não voltar daqui para lá, haverá sim oportunidades, quem sabe, um dia de poder conhecer este grande homem de Deus. E ele iniciando esse trabalho, sempre que ele podia, ele iniciava as lives, convidando pessoas para pregar a palavra de Deus, tá certo? Onde as mensagens são mensagens cristocêntricas, são mensagens de vida, são mensagens que faz com que o ser humano também pare para raciocinar, tá certo? E nos ajudou muito. E recentemente ele entrou em contato comigo, a gente entrou em contato na realidade, e ele falou comigo: Leandro, você lembra que logo quando eu iniciei o Mensagem de Vida, que tinham pessoas assistindo? Pois bem, dentre essas pessoas, tiveram outras pessoas que estavam assistindo e que Deus preparou tudo que está congregando conosco, tá certo? E pessoas na rua, passando na rua, ou então ministrando em outros lugares, as pessoas me paravam e perguntavam: vem cá, você é o irmão do Pregando com Conteúdo? Pois bem, então ele me deu uma boa notícia que realmente surtiu efeito. Teve pessoas que foram salvas em Cristo Jesus através das lives que foram feitas
no Instagram Mensagens de Vida, perdão, no Instagram Pregando com Conteúdo, tá certo? E tão firmes até hoje na presença do Senhor, e alguns ele tem a liberdade, ou melhor dizendo, tem o privilégio de liderar. Marcílio é pastor evangélico, congrega ali em Surubim, certo? Dirige uma igreja da Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, conhecida como IPAD. E nesta oportunidade eu gostaria de trazer uma mensagem da parte de Deus pela instrumentalidade desse pastor Marcílio Fiel, tá certo? Com vocês aí, pastor Marcílio Fiel. Deus abençoe a todos, forte abraço. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler aqui 2 versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 4 e o verso 5. Deixamos uma palavra aqui. Hoje é o nosso culto de libertação, lá na nossa congregação do Sítio Furnas, mas hoje eu deixei o povo lá adorando e vim aqui cultuar com vocês. Viu 2 ovelhinhas comigo, minha esposa não pôde vir, trouxe o Hernildo, trouxe o Gessé, os nossos levitas lá da IPAD Surubim, que estão conosco. Gosto sempre de andar com multidão, né? Mas dia de culto só dá para trazer Pedro, Tiago e João. Não dá para trazer os 12, não. Só Pedro, Tiago e João, viu, seu irmão? Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 4. Diz assim: E no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Você diz amém por essa palavra? É um texto muito conhecido nosso e eu acabei de ler na versão Almeida Revista e Corrigida. Eu gosto desse texto na versão Almeida Corrigida Fiel, porque esse texto na Almeida Corrigida Fiel, no verso 5, ele vai dizer que a Ana, porém, dava porção excelente. Talvez você esteja em suas mãos alguma dessa versão e você vai ver dessa seguinte expressão. A NVI, a King James, vai ter essa mesma tradução que eu li. Eu estou diante de um texto que eu quero trazer 2 textos para aplicar sobre a nossa vida nessa noite, pastor Mel, que um princípio. E eu vou ler esse, eu li esse, o outro eu vou citando no decorrer da mensagem. E eu estou diante de um texto que nós acabamos de ler, e ele é muito conhecido, principalmente em trabalho de mulheres. Mas é esse texto que Deus falou no meu coração assim que eu recebi o convite para estar ministrando. Os irmãos sabem que naquela época, uma mulher não poder gerar era um problema muito sério. Ela era tida como uma amaldiçoada, o seu esposo poderia ter outra mulher, enfim, inúmeros problemas que tinha por causa da esterilidade dentro do lar. Mas o texto faz questão de dizer que é Deus quem cerrou a madre de Ana. Só que o que me chama a atenção é que todos os anos, era o ritual, ele subia, Eucana, o seu esposo, subia a Siló para oferecer sacrifícios a Deus, e o texto é muito claro em dizer que ele dava, no verso 4,
a Penina, sua outra mulher, e aos seus filhos e filhas. Porém, a Ana, ele dava porção dupla, como nós lemos, ou na versão fiel, aonde diz uma porção excelente. É o interessante que todos os anos, costumeiramente, Ana subia para Siló, oferecer sacrifícios. Lá ela pede para que Deus lhe concedesse a graça de poder gerar. Ela oferece seu sacrifício e volta para casa e as coisas continuam do mesmo jeito. O insucesso, o fracasso, a infertilidade continua batendo na porta de Ana. Não é da casa de Ana, porque em contrapartida, a sua rival, ela está gerando, ela está dando filho. É mais ou menos assim, a gente tem um projeto, nosso amigo tem um projeto, ele vai lá, consegue realizar, e nós no mesmo barco não conseguimos ser bem-sucedido. E a dor no coração dessa mulher é muito grande, com certeza. É só você ler o capítulo 1 todinho, e você vai ver que chega o momento dela subir ao altar e se derramar em lágrimas, em súplicas, enfim, a ponto do sacerdote chamá-la de filha de Belial e achar que ela está embriagada. Agora, atente para o verso 5, que o texto faz questão de dizer que Ana subia com uma porção excelente. Eu vou citar a revista Fiel. Ela sobe com porção excelente para oferecer a Deus. Preste atenção que Ana sobe com algo para oferecer a Deus, e esse algo não é um algo qualquer, é excelente. Ela sobe, entrega a Deus, oferece o sacrifício, faz a sua adoração, volta para casa e as coisas continuam do mesmo jeito. É mais ou menos assim. Você vem para a quarta-feira da palavra, você escuta os louvores, se alegra, você escuta a palavra, você se alegra e recebe uma palavra profética, mas quando chega em casa, o problema está do mesmo jeito. A situação que você saiu da sua casa, deixou, você volta e está do mesmo jeito. Só que, pastor, a Bíblia não diz quantos anos isso aconteceu, do período do casamento de Ana até o dia que ela vai gerar. Não diz quanto tempo. Eu já li alguns historiadores que dizem que isso foi aproximadamente 10 anos. Eu já li alguns comentaristas dizer que isso foi durou 24 anos. Eu não posso te afirmar, porque isso levou alguns anos. Ana, todos os anos, mesmo sem poder gerar, mesmo infrutífera, ela continuava subindo e entregando a Deus a sua melhor adoração. Glória a Deus. Tem crente pentecostal aqui, saiu um glória, 2 aleluia e um amém. Olha que interessante. Ela não gera, volta para casa, as coisas estão do mesmo jeito, mas ano que vem ela volta e entrega para Deus algo que é excelente. É mais ou menos assim. Você vem para o culto, se alegra na presença do Senhor, Deus fala contigo, você volta para casa, as coisas estão do mesmo jeito, mas você não desanima. No outro dia, você volta para o culto com a mesma intensidade, com a mesma adoração, entregando o teu melhor para Deus. Era isso que estava acontecendo com Ana. Simplesmente. Agora, chegou um dia que Ana vai fazer uma oração mais ousada. E nessa oração, Ana diz: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, e ela dá detalhes, viu? Se o Senhor me der um filho varão,
eu vou te oferecer para servir na tua casa. Isso é lindo porque a nação de Israel estava passando por vamos dizer, estava uma desordem, uma bagunça. A liderança estava corrompida. E o que é que acontece? Deus queria trazer um avivamento para Israel. Ana queria um filho. Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho. E o que acontece? Ana não gera, mas ela faz uma promessa. Se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar para servir na tua casa. Irmãos, a Bíblia diz que o que é ligado na terra, no céu será ligado. Meus irmãos, prestem atenção. Ana faz um pedido diferenciado. O que Ana está pedindo, o pastor falou aqui, irmãos, não é algo para amassagear o seu ego, não. Se o Senhor me der um filho, eu quero mesmo ver a cara de Penina quando eu começar a balançar a minha criança. Não, não é para levantar o seu ego, não é para mostrar status. O que ela pede a Deus é algo que vai servir para a glória de Deus. Aí eu leio João capítulo 15, o verso 7, e a palavra de Deus vai dizer: se vós estiveres em mim, é Jesus falando, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Marcílio, explica isso aí, porque meu irmão, né? Você não vai dizer que é você, porque meu irmão está pensando que é só eu dobrar meu joelho e dizer: Deus, eu quero um carro, Deus vai dar. Deus, eu quero uma casa, Deus vai dar. O melhor casamento, Deus vai dar. Não, irmãos, preste atenção, que é se vós estiveres em mim, Jesus falando, e as minhas palavras estiveres em vós. Eu aprendo com esse texto que quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, tudo que eu vou pedir vai ser para a glória dele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu desejo, as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos são tudo para a glória dele. É por isso que eu vou pedir algo e Deus vai me conceder. Por quê? Porque ele sabe que eu vou utilizar aquilo que eu pedi, que ele me der, para a glória dele. É por isso que o tempo passa e Deus vai preparar Ana. O texto diz que foi o Senhor que cerrou a madre de Ana. E nem por isso Ana deixa de adorar. Nem por isso Ana deixa de subir ao lugar da adoração, irmãos. A nossa geração hoje, eu creio que Deus tem levantado jovens, vai levantar muito mais homens, mulheres. Mas nós também temos muitos menininhos mimados no nosso meio, que não pode ouvir um não de Deus. Está orando, Deus me mostra, me fala, me revela. Aí Deus diz não, porque Deus sabe o amanhã. Isaías diz que Deus sabe o fim antes do começo. É por isso que às vezes Deus precisa dizer não, porque se eu continuar trilhando esse caminho, eu vou sofrer, eu vou cair no precipício. É Deus dizendo não hoje para nos livrar de coisas maiores amanhã. Às vezes o não de Deus hoje é para nos preparar para receber o que Ele tem para nos dar. Por quê? Porque Deus não coloca algo grande na mão de uma criança. Ele nos prepara para depois entregar. É por isso que Deus cerrou a madre de Ana. Deus sabe o coração de Ana. E Deus sabe que lá na frente Ele vai preparada, ela vai entregar Samuel para servir na casa do Senhor e ser usado grandemente por Deus como profeta, como sacerdote e como juiz de Israel. Então o texto diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. Isso é muito lindo, porque Deus está preparando Ana para algo maior. E Deus já está falando através da sua palavra aos corações de crente. Talvez o não que Deus te deu não seja porque Ele não quer. Seja como Jesus falou para sua mãe lá em Caná:
ainda não é chegada a hora, mas em seguida ele fez o milagre da transformação. É Deus te preparando para algo maior que ele tem para fazer e para realizar através da sua vida. Talvez se quando Ana casasse, ela gerasse, ela não tivesse a condição de entregar o seu Samuel para servir na casa do Senhor. Aí o texto vai dizer que depois dessa oração ousada, o sacerdote que chamou ela de Belial, quando ela vai conversar com ele, ele vai dizer: o Deus de paz te conceda a tua petição. Mas a pergunta é, para nossa reflexão nessa noite, a pergunta é: o que é que você deseja receber de Deus? Eu não quero resposta, mas quero que você reflita nessas duas perguntas que eu vou fazer agora. Primeiro, o que é que você deseja receber de Deus? Segundo, o que você está disposto a oferecer a Deus? Eu disse que eu iria usar 2 textos para nós nessa mensagem. O segundo texto eu não vou ler, mas eu vou citar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3 e o verso 3 em diante, fala de um moço chamado Salomão. Salomão, ele é levantado como rei de Israel, substituindo seu pai Davi, e ele era muito moço. Só que ele havia recebido algumas instruções do seu pai Davi, que se ele fosse obediente a Deus, se ele atendesse os princípios de Deus, ele seria próspero. E o interessante é que ele atende a orientação do seu pai. Porque o texto diz no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, que quando ele assume o reinado de Israel, ele vai para um lugar chamado Gibeon, era o lugar onde eles ofereciam holocaustos a Deus. E lá em Gibeon, o texto vai dizer que Salomão oferece 1000 holocaustos ao Senhor. O interessante é que todo bom judeu, ele oferecia um holocausto ao Deus de Israel. Só que o que Salomão está desejando é coisa grande, é sabedoria para direcionar o povo de Deus. E por ser algo grande, o que ele vai entregar a Deus é algo grande. Ele não vai oferecer algo que qualquer um fez. Ele vai oferecer algo muito maior. E o texto vai dizer que ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Toda ação exige uma reação, e a reação de Deus vem com a resposta. E o texto vai dizer que Deus aparece na mesma noite em sonho. Na mesma noite, Deus aparece para Salomão e diz: me pede o que tu quiseres. Era como se Deus, pastor, estivesse entregando um cheque em branco nas mãos de Salomão e dissesse assim: assina aí do jeito que tu quiser e vai cair no teu como saldo bancário. O interessante é que Salomão, ele vai pedir sabedoria para direcionar o povo de Deus. Mas qual é o X da questão aqui, Marcílio? É a oferta que Salomão entrega a Deus. Ele entrega aquilo que ninguém nunca entregou, e ele vai receber aquilo que ninguém nunca recebeu. Olha aqui as respostas da nossa pergunta: o que é que você deseja receber de Deus? E o que é que você está disposto a entregar para Deus? Observe que eu citei sobre Ana, que todos os anos, ritualmente, ela subia com algo que? Excelente. Então, quando Deus atendeu a oração de Ana, Deus entregou para ela Samuel. Quem é Samuel? Eu já citei. Samuel é profeta, Samuel é sacerdote, Samuel é juiz de Israel.
Então, o que Deus entregou nas mãos de Ana não é algo qualquer, é excelência. Preste atenção que a palavra já está sendo ministrada ao nosso coração. O que Ana entrega a Deus é excelência. O que Deus entrega a Ana é o quê? Excelência, irmãos. Está aqui o segredo, ou melhor, a mensagem que eu vim trazer para o nosso coração nesta noite. Salomão entrega a Deus aquilo que ninguém nunca entregou, e ele recebe de Deus aquilo que ninguém nunca havia recebido. Nem mesmo o seu pai Davi, homem segundo o coração de Deus, havia feito algo com tanta ousadia e também não havia recebido algo tão grandioso da parte de Deus. Antes de ti, não houve ninguém, foi o que Deus disse. Depois de ti, não haverá ninguém tão sábio. E te digo mais, ainda te darei riquezas e muitos bens. Foi aquilo que Deus entregou a Salomão diante do seu sacrifício. Você já está meditando aí? O que é que você quer receber de Deus? Você já está refletindo aí o que é que você tem para entregar a Deus, irmãos? Quer que eu seja sincero? Olha para Ana. Vamos voltar para o exemplo de Ana. Todos os anos Ana subia para Deus e elevava algo excelente. Ana descia do mesmo jeito, voltava para casa, as coisas estavam do mesmo jeito. Mas o ano seguinte, Ana subia até o altar da adoração e levava algo excelente. Marcílio, por quê? A resposta é simples, porque um verdadeiro adorador não depende de o quanto ele tem em mãos para adorar, mas depende do discernimento que ele tem da grandeza do Deus que ele veio a adorar. E você era para ter dado glória a Deus por essa palavra. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente chega aqui e adoramos, entregamos o nosso melhor, voltamos para casa, as coisas não estão do nosso jeito, mas nós olhamos para os céus e podemos contemplar a grandeza do nosso Deus. Aí nós bradamos: se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Fazemos como Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o verdadeiro adorador não depende, irmãos, do que ele tem nas mãos para adorar. Se Deus me der um carro novo, ele é grande. Se não me der, ele continua sendo grande. Se Deus me der uma casa nova, ele é grande. Se não der uma casa nova, ele continua sendo grande. Eu sempre digo que um verdadeiro adorador, ele não chega até o altar com as mãos vazias. Porque nós não estamos aqui em um show. Nós não estamos aqui em uma reunião qualquer. Nós estamos aqui em um culto, sim ou não? Culto é lugar de entrega. Se é lugar de entrega, eu não posso sair de casa sem nada para oferecer a Deus. A gente às vezes tem a cultura ou o pensamento de dizer assim: não, eu vou porque eu estou precisando receber da parte de Deus. Consequentemente você vai receber, mas você veio aqui entregar algo para Deus. E que é um conselho para você receber coisas grandes: entregue melhor, o seu melhor para Deus. Você quer um conselho? Sempre ofereça algo de excelência para Deus. Talvez o louvor que eu vou entregar não seja tão bem, tão bonito, tão afinado como o do nosso irmão aqui, o filho do nosso pastor. Não é tão bonito, mas é o meu melhor. E se é o meu melhor, nós precisamos, ou Deus vai receber.
Porque o texto de João, capítulo 3, se me falha a memória, ele não diz, capítulo 4, ele não diz que Deus está procurando vozes afinadas. Ele não diz que Deus está procurando o melhor, o levita mais entoado. Não, ele diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adora em espírito e em verdade. Se eu conseguir cantar tão bem como nosso irmão, amém. Se eu não conseguir, mas é de coração e é o meu melhor, irmãos, pode ter certeza que os céus vai olhar para você e vai dizer: olha, verdadeiros adoradores, olha os verdadeiros adoradores. Pode ter certeza disso. E nós precisamos ter essa convicção de entregar o nosso melhor para Deus. Eu sempre digo, eu preciso ser melhor do que ontem. E amanhã eu preciso ser muito melhor do que eu fui hoje diante de Deus. Eu preciso, irmão, mas comigo eu não posso entregar algo a Deus, a mesma coisa, da mesma forma que eu fiz hoje. Tem que ser melhor. E sempre com a excelência. Ana sobe, o resultado é negativo. Entrega a adoração, desce, as coisas não fluem, o insucesso continua na sua porta, e Penina continua criticando, mas Ana continua entregando o seu melhor para Deus. Você sabe o que é que William Carey diz? Ele é o pai das missões modernas. Ele diz: espere algo grande de Deus. Faça algo grande para Deus. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer chegar aqui e dizer: quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. E voltar para casa e seguir com as mesmas práticas antigas. Eu quero algo novo para a minha vida e não quero tomar uma atitude nova. Eu não quero ter um comportamento novo. Eu não quero ter uma vida de oração. Mas Deus tem a obrigação de fazer algo novo por mim, meu irmão. Deus não tem obrigação de nada. Se tu adoras sendo Deus e digno de toda adoração. Agora, a salvação é de graça, mas tu quer algo grande da parte de Deus, agora tu vai ter que tomar uma postura e um posicionamento, porque sabe o que é que a Bíblia diz? Que Deus nem tem compromisso com preguiçoso. Não adianta chegar no pé do altar: pastor, ore por mim, irmã da oração, faça uma campanha, e eu com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes. Você sabe o que foi que Davi fez quando Deus disse assim: tu não vai construir o templo? Sabe por quê? Porque tu tem as mãos meladas de sangue. Davi vai lá no seu filho Salomão e diz assim: olha, Deus não me permitiu, tu vai assumir o trono, tu vai construir o templo, eu tenho aqui, olha, se tu atender os princípios de Deus, ele vai te fazer próspero. Primeira coisa, Davi orienta seu filho. Segunda coisa, ele prepara da sua própria riqueza, do seu próprio tesouro, bens para ofertar para que o templo fosse erguido. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Davi recebeu um não de Deus, mas ele continuou no projeto, continuou trabalhando, continuou fazendo algo para que o nome de Deus seja glorificado em Israel. Eu olho para Deuteronômio e vejo Moisés recebeu um não de Deus ao entrar o povo, traz todo o relato, ele vai trazer a lembrança, tudo que Deus fez, da saída do Egito até a entrada de Jericó, da terra prometida. Eles ainda não tinham entrado porque Moisés não recebeu autorização para entrar. Aí sabe o que acontece? Ele vai trazer o relato. Lembra de como Deus tirou o povo de Israel? Lembra de como Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho? Lembra de quando? E ele vai trazendo à memória os feitos do Senhor. E ele vai dizer, olha, no Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na terra,
bendito serás no campo. O que é que eu aprendo com isso, Marcílio? Deus não deu legalidade para Moisés entrar em Canaã, mas Moisés continuou se preocupando com quem ia entrar. Irmãos, quando você ouvir o não de Deus, continue trabalhando, continue se esforçando e continue entregando o seu melhor, porque o Deus que nós viemos adorar nesta noite, Ele tem recompensa para o teu trabalho, Ele tem recompensa para o teu esforço, Ele tem recompensa para aqueles que vão fazer a sua obra. Faça, espere algo grande de Deus. Entregue algo grande para Deus. A gente quer chegar aqui, se o pastor der a oportunidade, a gente canta um hino lá que eu lembrei. Eu vou ler aqui um culto, e se eu estou num culto, eu tenho que trazer algo para oferecer a Deus. Quem é da palavra tem que trazer uma palavra para a reflexão do povo. Quem é do louvor tem que trazer o louvor preparado. Temos que trazer a oferta, porque a Bíblia diz, não sou eu, que a oferta é um elemento do culto também. Nós temos que trazer algo. Não, mas eu não venho aqui para frente, sim. Mas você veio aqui com o coração disposto a adorar, mesmo aí no seu cantinho. Mas você precisa de trazer algo para oferecer a Deus. Aí eu volto, concluindo a nossa mensagem, e eu volto a te perguntar, o que é que você deseja da parte de Deus? O que é que você está entregando a Deus? Eu olho para Abraão, Deus diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Abraão atendeu, Abraão obedeceu. E por causa disso, Abraão foi próspero. Agora deixa eu falar algo aqui de o que eu tenho para oferecer a Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, guardem isso no coração, que a gratidão é uma das marcas do caráter de Cristo. Anotou aí? Cadê os irmãos que estão com a canetinha? A gratidão é uma das marcas do caráter de Cristo. Por quê, Marcelo? Porque todas as vezes que Deus nos pede algo, Ele vai fazer algo muito maior por nós. Eu vou repetir porque eu ouvi um aleluia desse lado aqui. Todas as vezes que a gente entrega algo a Deus, fique certo que tem recompensas do céu para a nossa vida. Agora, se eu quero receber algo grande, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar algo grande. Eu vou entregar a minha excelência. Lembra de Ana? Rapaz, a pessoa passava, vamos supor, pastor, que o comentarista que disse que foi 24 anos acertou. Vamos supor, porque eu não posso afirmar porque a Bíblia não diz. Mas vamos supor que esse moço está certo. 24 anos, Ana pedindo um filho e Deus entregar um filho a ela, Ana subir lá em Siló, colocar nos pés do sacerdote e voltar para casa e deixar o menino lá. Dói ou não? Sim ou não? Agora você lê o capítulo 2 de 1 Samuel, que você vai ver que a Bíblia diz, o cântico de Ana, até a estéril gerou 7 filhos. Ana não ficou sem amamentar. Ana não ficou sem balançar um menino em casa. Deus abriu a madre de Ana e deu grande vitória sobre Ana. E além do mais, todo mundo que citasse Samuel, Ana bater no peito e dizer, foi alguém, foi um projeto lindo que Deus colocou em minhas mãos. Meu irmão, com isso eu quero dizer que vale a pena eu entregar a minha excelência a Deus. Jovem, não fique alguém dizer, mas tu está perdendo tempo na casa do Senhor. Você não está perdendo tempo. Você está entregando a sua excelência nas mãos do Senhor. E pode ter certeza de eu ter um emprego de excelência para você. Ter um casamento de excelência. Ter um futuro de excelência. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E Ele só tem o melhor para os seus.
Aí eu volto a dizer que a gratidão faz parte do caráter de Cristo. Ana, Deus pediu a Abraão um filho e fez dele, pastor, pai de uma grande nação. A gratidão faz parte do caráter de Cristo, porque Ana entregou Samuel a Deus e Deus lhe deu sete filhos. Eu tenho inúmeros exemplos para citar, mas eu vou citar mais um. Jesus chega no tanque de Jacó e diz: mulher, me dá um copo com água. E Jesus disse: se tu soubesse quem está contigo. Ele pediu uma fonte de água viva que jorra para crente. Irmão, fala para alguém que está do teu lado: a gratidão faz parte do caráter de Cristo, viu? Oferece o teu melhor para Deus nessa noite e você vai ver o que é que Deus vai fazer pela tua vida. Eu venho aqui com a autoridade profética, com base na palavra, para dizer: se você entregar o seu melhor para Deus, Deus vai fazer excelência sobre a tua vida. Se você vier ao altar com algo excelente, você vai voltar para casa com algo excelente da parte de Deus, e você pode dar um glória a Deus por essa palavra. Eu vou finalizar aqui dizendo uma coisa. Talvez, preste atenção, a Bíblia diz que existe tempo determinado para tudo. Existe tempo determinado para todo propósito, na verdade. Propósito. Agora, talvez você não recebeu a sua vitória porque você não chegou o tempo ainda. Talvez, não sei. Deus está te amadurecendo. Talvez você não recebeu algo da parte de Deus ainda, aquilo que você tanto pediu, porque você não se posicionou como Deus queria. Agora, com base no texto que foi pregado, eu vim te dizer nessa noite que talvez o que você nunca recebeu de Deus, presta atenção. Eu vim pregar, eu vim te fazer duas perguntas. O que você deseja receber de Deus? E o que você tem para oferecer a Deus? E eu quero te dizer que talvez você não recebeu ainda aquilo que você deseja da parte de Deus. Talvez aquilo que você não recebeu esteja em algo que você ainda não entregou. Eu vou repetir para você entender. Talvez aquilo que você tanto pediu, não recebeu, esteja em algo, a tua vitória esteja preso em algo que você ainda não entregou. A gente tem que parar de ficar aqueles crentes mimados, aqueles crentes pidão, que não vem para a igreja 6 horas por mim, 6 horas por mim. Às vezes entra na igreja, a gente vê o povo entrando na igreja, uma cara triste, murcho, que é para o pastor dizer assim: irmãos, eu senti hoje que o nosso irmão Mel, que o bichinho sentou ali atrás, está tão tristinho, vamos levantar a igreja em oração. Irmão, tu está no lugar da promessa, tu está na casa de oração, tu está entre os lugares que Deus se manifesta de uma forma especial. Coloca, não faz que nos judeus daquela época, que quando jejuava, fazia uma cara feia, que era para o povo dizer: olha, tá jejuando, olha, é um religiosozinho de plantão. Não, dá um sorriso no rosto. Sabe o que acontece? Às vezes um sorriso que nós damos é um bofete na cara de Satanás. Sabe por quê? Porque ele passa o dia todinho te atribulando, perturbando, usando o vizinho, usando o funcionário, usando o patrão, para você não vir para a casa do Senhor. Aí você entra por essas portas, estende a mão para as irmãs que estavam dando uma balinha lá na porta e dá um sorriso. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, não tenha inferno que resista a paz do Senhor com um sorriso no rosto, porque ele vai dizer: eu passei o dia todo perturbando ela e ela ainda dá a paz do Senhor, ainda dá um sorriso, ainda dá um prato de glória. Irmão,
Talvez lá fora você fazia mais zoada. Você está no lugar da adoração. Entregue o seu melhor. Talvez aquilo que você tanto desejava ainda não recebeu, porque você ainda não entregou para Deus aquilo que você deveria ter entregado. Pede coisas grandes, quer entregar migalhas a um Deus que é grande. Mas se o senhor soubesse o meu problema, pastor Marcelo, eu nem quero saber. Se você pedir oração, eu oro. Fique em paz. Se eu nem queria saber. Agora eu sei, eu conheço, eu estou pregando um Deus que sabe. Um Deus que Malaquias falou, Malaquias 3,6. Eu, Senhor, não mudo. Um Deus que no Gênesis acha e vinha à existência o que nunca existiu. Será se o teu problema que você entrou por aqui hoje no culto da palavra é impossível? Às vezes a gente foca na bênção, a gente tem que focar no dono da bênção, a gente tem que entregar, porque todas as vezes que eu entrego o Deus que tem como uma das marcas do seu caráter a gratidão, ele vai dizer, olha anjo, decreto de vitória, vice, porque mesmo em lágrimas, mesmo em dor, mesmo a família com problemas, mesmo a financeira não estando bem, ela consegue vir para o altar e dizer, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Eu vim te dizer, oferece o teu melhor para Deus. Para de viver uma vida medíocre, de entregar qualquer coisa e dizer, eu sou serva. Serva de quem? Serva de um Deus grande. E você chegando diante dele com coisas pequenas, com migalhas. Se eu vim para a igreja, eu adoro. Se eu não vim, eu fico na porta do vizinho fofocando ou dançando em outros lugares. Tenha compromisso com Deus da palavra. A palavra de Deus vai chegar sobre a sua vida. E a palavra de Deus, ela tem poder de transformar, de mudar, de libertar. O haja de Deus, ele chega na nossa vida para pegar aquilo que era estéril e fazer frutificar. Vou finalizar com uma palavra do pastor, uma frase do pastor Gesiel Gomes, que diz, o lugar que você quer chegar requer novos hábitos, nova mentalidade e muita oração. A palavra que eu vim ministrar nessa noite é que Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Você crê ou não? Continue com a mão levantada. A palavra que eu vim ministrar nessa noite é que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Agora você vai precisar se posicionar. Você terá que ter a partir de hoje novos hábitos, nova mentalidade e muita oração. Como assim, Marcílio? É caprichar mais um pouquinho no teu devocional. É ler mais a palavra de Deus, que é alimento para a tua alma. É louvar a Deus mais. É vir mais para a casa do Senhor, é sempre estar preparada para entregar o teu melhor para Deus, aonde quer que você for. Não é só aqui na casa do Senhor, porque se alguém passar ali e ver eu na casa do Senhor, alguém vai dizer assim, ó, chora, Marcílio agora é crente. Eu quero ver alguém ver eu lá na faculdade, lá no trabalho, e dizer, Marcílio é crente. Você sabe onde é que José estava? Cativo, em terra estranha, era escravo. Estava na casa de Potifar, mulher de Potifar, o cercando. E sabe o que é que Faraó vai dizer com ele? Eu vejo alguém que tem o espírito de excelência de Deus. Porque aí capítulo 39 e o verso 2 diz que tudo que José colocava a mão prosperava, porque o Senhor é com ele. E tudo, eu vou liberar, porque tem alguém recebendo aqui. E tudo que José colocava a mão, o Senhor é com ele. Porque ele está distante do seu povo, mas não está distante do seu Deus. Ele está em lugar
é estranho, mas ele tem intimidade com o dono dos céus. Não se vende, não se corrompe, os hábitos dele continuam adorando. Tem uma vida de oração, tem uma vida de louvor a Deus, porque fazendo assim, o que está subindo aos céus é excelência. Sabe alguém que olhou para você e talvez olhou para vocês assim, isso não vai passar de nada. Essa palavra de maldição para Jesus, porque você veio no culto da palavra, recebeu uma palavra dos céus, e a palavra é: você vai frutificar, Deus vai fazer você prosperar. Mas eu não sou coach, eu sou pastor, e eu preciso dizer que para você prosperar, você tem que andar em concordância com a palavra e com o Deus da palavra, porque Ele vai fazer você prosperar. Se você quer nessa palavra, dá um brado de glória e aplaude ao Senhor dos céus.